Olá, aqui é da equipe do Dr. Aleandro Ferreira, advogado especialista em direito previdenciário e civil. Já imaginou que uma injustiça financeira que prejudicou milhares de aposentados por anos a fio foi corrigida pela mais alta corte do país, mas muita gente ainda nem sabe que tem esse direito? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história por trás de um direito poderoso, mas que para muitos ainda está escondido, a chamada revisão do teto. Para a gente entender direitinho como essa revisão funciona, vamos passar por alguns pontos bem importantes. Primeiro, vamos entender qual era o problema original, a injustiça. Depois, vamos ver as leis que mudaram tudo. Aí, a gente entra na decisão da justiça que garantiu esse direito. E claro, o mais importante, quem pode ter direito a essa revisão, como descobrir isso e como funciona a questão dos prazos e dos valores atrasados. Então, vamos começar pelo começo, né? É fundamental entender a raiz do problema. O que exatamente aconteceu lá atrás para que tantos aposentados e pensionistas recebessem, durante anos, um valor menor do que era justo? Essa pergunta aqui, ela resume a frustração de muita, mas muita gente. Pensa só, a pessoa passa a vida inteira trabalhando, contribuindo sobre um salário alto, sempre com a expectativa de ter uma aposentadoria tranquila. Mas aí na hora de finalmente receber o benefício, descobre que o valor foi cortado, barrado por uma regra da época. E para entender por que isso acontecia, a gente precisa conhecer uma peça-chave, o famoso teto do INSS. Pensa no teto de uma sala. Não importa o quão alto seja um móvel, ele não pode ultrapassar o teto, certo? O teto do INSS era a mesma coisa. Era o valor máximo que a Previdência podia pagar de benefício naquele momento. Não importava se o cálculo das suas contribuições desse um valor muito maior. Chegou no teto, parava ali. E aqui a gente consegue ver essa diferença na prática. De um lado, a gente tem um benefício que foi calculado, aquele que seria o valor justo, baseado em toda a vida de contribuição da pessoa. Do outro lado, o benefício que foi pago de verdade, um valor achatado, reduzido, só para caber debaixo daquele teto da época. Essa diferença entre o calculado e o real é o centro de toda a injustiça. Mas, olha só, esse cenário não ficou congelado no tempo. A legislação mudou. E foram duas mudanças bem importantes na Constituição que começaram a virar o jogo, abrindo uma porta para corrigir essa situação. Essa linha do tempo aqui é fundamental. O foco todo está nos benefícios que foram concedidos nesse período, entre 1991 e 2003. Foi aí que o problema aconteceu. E por que isso mudou? Porque em 1998, e depois de novo em 2003, o governo aprovou emendas constitucionais que deram aumentos reais para o teto da Previdência, ou seja, aumentos acima da inflação. Isso criou um novo patamar de valores e escancarou a defasagem dos benefícios mais antigos. E aí que está o pulo do gato, o ponto central da briga toda. Quando esses novos tetos, mais altos, foram criados, o INSS deveria ter olhado para trás para aqueles benefícios que foram limitados e ter reajustado eles. Afinal, agora existia espaço para o valor subir. Mas isso não aconteceu. O INSS simplesmente ignorou essa possibilidade e continuou aplicando só os reajustes anuais de inflação sobre o valor já limitado. Bom, é claro que essa situação gerou uma avalanche de ações na justiça. Milhares de aposentados se sentiram prejudicados e foram atrás dos seus direitos. Essa batalha judicial foi longa, subiu todas as instâncias até que, inevitavelmente, chegou nas mãos do Supremo Tribunal Federal, o STF, para uma decisão final. E em 2010 veio a decisão histórica. O Supremo bateu o martelo e foi muito claro. Eles disseram, em outras palavras, olha, INSS, os benefícios que foram limitados pelo teto lá atrás devem sim ser reajustados de acordo com os novos tetos que surgiram depois. Foi o reconhecimento da falha e a garantia de um direito. E o mais importante, essa vitória não foi só para uma pessoa. A decisão do STF teve o que o direito chama de repercussão geral. O que isso significa na prática? Significa que a decisão virou uma regra obrigatória para todos os casos iguais no Brasil inteiro. A partir daquele momento, todos os juízes e o próprio INSS passaram a ser obrigados a seguir esse entendimento. A revisão deixou de ser uma possibilidade e virou um direito garantido. Certo? Então o direito existe e está garantido pela mais alta corte do país. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Será que eu tenho esse direito? Quem exatamente se encaixa nos critérios para pedir essa revisão? Basicamente, a gente precisa olhar para duas condições principais. A primeira é a data de início do benefício. Ele precisa ter sido concedido nesse intervalo específico, entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003. E a segunda condição, que é essencial, é o valor.
O cálculo original da média de contribuições tinha que ser maior que o teto da Previdência daquela época. Se o benefício já nasceu com o valor abaixo do teto, essa revisão não se aplica. Ok, mas como alguém vai saber se preenche esses critérios, principalmente depois de tantos anos? Muitos nem têm mais os papéis guardados. A boa notícia é que existem pistas, existem sinais bem claros que podem ser encontrados nos próprios documentos da aposentadoria. A gente pode destacar 3 indicadores principais. O primeiro, que é o mais direto, é uma frase específica na carta de concessão. O segundo é se o benefício já passou por outras revisões no passado. E o terceiro, um pouco mais técnico, é o valor inicial exato do benefício. Especialistas na área sabem quais eram os valores tetos de cada um daqueles anos. Então, se o benefício começou exatamente naquele valor, é um indício muito forte. Mas de todas as pistas, a prova de fogo a mais concreta de todas é essa frase aqui, limitado ao teto. Se na sua carta de concessão, aquele documento oficial que você recebeu quando se aposentou, estiver escrita essa frase, bingo! Essa é a prova definitiva de que o seu benefício foi achatado e que você tem uma chance gigantesca de ter direito a essa revisão. Agora, uma dúvida muito comum, e com toda razão, é sobre o prazo. Ah, mas minha aposentadoria é de tantos anos atrás. Eu já não perdi o direito de pedir isso? Essa é uma excelente pergunta e a resposta para este caso é bem particular. Vamos esclarecer como os prazos funcionam aqui. Aqui a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é o direito de pedir a correção do seu benefício mensal daqui para frente. Esse direito, o Supremo decidiu que não acaba, ele não prescreve. Não se aplica aquele prazo de 10 anos que existe para outras revisões. Agora, outra coisa é o direito de receber os valores atrasados, aquele dinheiro que o INSS deixou de pagar no passado. Para os atrasados, a lei limita o recebimento aos últimos 5 anos, contados a partir da data em que se entra com a ação. E uma dúvida muito importante. E no caso do aposentado que tinha esse direito já ter falecido, a família perde tudo? A resposta é não. O direito não morre com a pessoa. Os pensionistas, ou seja, quem recebe a pensão por morte, podem pedir a revisão com base no benefício original de quem faleceu. Se o valor da aposentadoria original subir, o valor da pensão sobe junto. E mais, os herdeiros também têm o direito de receber os valores atrasados que não foram pagos em vida. Apesar de todos esses sinais e todas essas pistas que a gente falou, a confirmação definitiva, a certeza absoluta, só vem de uma forma, através de uma análise técnica e de um recálculo completo de toda a vida de contribuições. É um trabalho minucioso que um profissional qualificado em direito previdenciário pode fazer para confirmar ou descartar o direito com 100% de segurança. No fim das contas, a história da revisão do teto é um exemplo muito forte de como uma injustiça antiga pode sim ser corrigida. Ela nos lembra que, às vezes, um direito precisa ser ativamente buscado para ser de fato aproveitado. Se você acha que pode se enquadrar nessa situação, ou conhece alguém que se aposentou naquele período, vale muito a pena investigar. Deixe seu caso aqui nos comentários, nossa equipe pode analisar e dar uma primeira orientação. E claro, se essa explicação te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa saber disso e seguir nosso canal para mais dicas sobre os seus direitos. Um grande abraço e até a próxima!